A exploração de terras raras em Goiás pode virar uma batalha jurídica no Supremo Tribunal Federal. O partido Rede Sustentabilidade acionou o STF para suspender o acordo firmado entre a Serra Verde e uma empresa americana para exploração de minerais raros no estado. Esses minerais são essenciais para a indústria de alta tecnologia. Vamos entender os detalhes dessa disputa com o Vitor De Pieri. Ele é professor do Instituto de Geografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vitor, muito obrigado, bem-vindo aqui ao News Domingo. Oi, Lúcio, sempre um prazer estar presente aqui. Professor, essa ação levanta um debate, né, sobre a soberania mineral brasileira. Faz sentido esse argumento da Rede Sustentabilidade para entrar com o processo? Então, Lúcio, essa discussão sobre a venda de uma mineradora, né, brasileira para uma empresa americana, ela trata-se de um tema que combina elementos da economia, geopolítica, tecnologia e, acima de tudo, soberania nacional. Como você disse, as terras raras são hoje a base material da economia do século XXI. Estão presentes em várias indústrias de ponta, né? Desde carros elétricos, turbinas eólicas, semicondutores. Então a gente está falando de um recurso, qualquer, não. Estamos falando do principal recurso das próximas décadas, né? Quem controla esses 17 minerais não controla apenas matéria-prima, ele está controlando uma espécie de cadeias produtivas inteiras, né? Porque ele possui elementos para ampliação da capacidade e da diversidade produtiva, especialmente de produtos do alto valor agregado, né? Professor... A gente tem hoje, Pois não, desculpe. Não, desculpa interrompê-lo, eu achei que o senhor tinha parado, pode continuar. Não, então, o mundo vive hoje uma transformação profunda, marcada por uma disputa crescente entre grandes potências, especialmente Estados Unidos e China. Então, essa disputa ela não se dá somente no campo militar, diplomático, mas principalmente no controle dessas cadeias globais. A geopolítica hoje ela não é só sobre territórios, é quem controla essas cadeias produtivas e quem tem elementos para futuramente se desenvolver como potência, né? O Brasil tem essa condição e depende um pouco de vontade política e de diálogo entre o setor privado e público, né? Professor, o que me chamou a atenção quando foi anunciada essa venda, né, da Serra Verde foi a questão do subsolo brasileiro pertence ao governo federal, né? E aí, como que uma empresa brasileira pega e vende todo esse potencial de mineração para uma empresa de fora, sem autorização do governo? A Rede também alega isso na petição, né, de que o Congresso Nacional deveria ter sido consultado para aprovar essa venda. Como é que o senhor vê essa questão? Então, nesse caso, né, estamos diante de algo que vai muito além de uma simples operação de mercado. A participação direta, a gente tem indícios, né, de que o Estado americano, norte-americano, no caso, Estados Unidos, esteja financiando, né, como garantias por interesses estratégicos, né? E quando o Estado entra em cena, o mercado deixa de ser neutro, né? Então, não se trata apenas de um investimento privado, mas de uma estratégia nacional que está sendo colocada em prática, né? Os Estados Unidos eles não estão apenas comprando uma empresa, eles estão garantindo o acesso a um recurso crítico para a sua segurança econômica e tecnológica. Nenhuma grande potência trata recursos estratégicos como uma mercadoria comum. Então, nesse contexto específico, o Brasil não tem de se colocar como solução para outros países. No caso dos Estados Unidos, que foi colocado, né, até mesmo por alguns políticos, e sim para ele mesmo. O Brasil precisa investir nele, né? Precisa pensar primeiro nos interesses próprios. É preciso, então, que a Constituição ela seja respeitada. Se a gente existe quando a gente fala da dimensão constitucional, né, o artigo 20 da Constituição Federal estabelece que os recursos minerais, né, são bens da União, independente de onde eles estejam localizados. Isso significa que o subsolo pertence à nação. E se a gente ainda for pensar na Constituição, tem o artigo 84 que atribui ao presidente da República
né, a responsabilidade pela condução da política externa e pela gestão dos interesses estratégicos. Então, portanto, decisões desse tipo, né, envolvendo recursos estratégicos, eles não podem ser tratadas apenas como operações empresariais, né? Elas são necessariamente decisões de Estado. Recursos estratégicos, hoje em dia, são instrumentos de soberania. O subsolo não é somente riqueza, é questão de soberania nacional. Então, uma ação no Supremo, ele traz à tona exatamente esse debate. Não se trata apenas de avaliar a legalidade formal da operação, mas de discutir sua compatibilidade, né, com o interesse nacional. O que está em jogo não é apenas um contrato, mas o controle sobre o recurso fundamental para o futuro do país. Então, nem tudo é legal, é estratégico, né? Nem tudo que é estratégico pode ser tratado como negócio comum. Tem questões que dependem dos interesses nacionais. Professor, nosso analista de política, o Ranier Bragon, ele tem uma pergunta para o senhor. Ranier. Oi, Vitor, boa tarde. O Congresso Nacional ele está na iminência de votar um projeto sobre esse tema e, mais especificamente, a bancada do PT defende a criação de uma nova estatal para cuidar aí das terras raras, dos minerais críticos. Na sua visão, uma estatal seria a saída para isso ou não precisa de estatal para tratar desse tema? Seria uma saída, mas eu não acredito que somente o poder público tem que abordar esse tema, né? Existe um diálogo com o setor privado nacional que poderia, uma parceria, né, que poderia dar conta dos interesses nacionais, né? Na verdade, a gente está tratando de três questões, basicamente, né? A primeira é a questão da soberania econômica. Sem controles sobre esses recursos estratégicos, né? E principalmente sobre as etapas mais avançadas de suas cadeias produtivas, o país ele acaba perdendo capacidade de decisão a longo prazo. E nessas etapas mais avançadas é a qual o poder privado, as universidades, inclusive, né, não somente privadas, as públicas, também os centros de pesquisa podem contribuir, né? A gente tem outros elementos também da inserção internacional do Brasil. O Brasil ele pode se integrar nas cadeias globais de valor, né, produzindo produtos de alto valor agregado, né, mas a gente tem que evitar com que esse risco ele ocorra de forma subordinada, né? E terceiro é a emergência de uma nova forma de dependência, né, que pode ser entendida como um tipo de colonialismo tecnológico. Então, não se trata de dominação territorial, mas do controle tecnológico da inovação e dos processos produtivos, né? Então, eu acho que esse é um interesse de toda a nação, tanto do setor público quanto do setor privado. Seria bem-vindo uma empresa estatal, mas também não é necessária exclusivamente uma empresa estatal para tratar do tema. Uhum. Professor, agora, se essa venda for cancelada, o senhor acha que isso pode afetar a imagem do Brasil de alguma forma? Não, porque, acima de tudo, tem que ser respeitado o que está posto na Constituição Federal, né? Por se tratar de um recurso estratégico no qual está previsto no artigo 20 da Constituição, qual estabelece que os recursos minerais, né, eles são bens da União, e no artigo 84, que o presidente da República é o que tem a responsabilidade na condução da política externa, né, e pela gestão desses interesses estratégicos, ele está amparado legalmente, né, na nossa Carta Magna. Então eu acho que não vai ter nenhum problema. Logicamente, vão fazer um rebuliço aí a oposição, mas eu acho que é devidamente válido o cancelamento dessa venda. Até porque o Brasil ele precisa dominar todas as etapas de ganhar valor, fazer com que ganhe valor essas terras raras, né? Até a produção final de produtos industriais. Eu vou passar a bola para o Ranier de novo. Ranier, mas é tão importante a gente esclarecer que o presidente Lula já se manifestou contrário nessa ideia de criação da Terrabras, não foi?
É um debate que ainda está no PT aí, Lúcio, e esse projeto vai ser votado agora no Congresso nas próximas semanas, então o PT continua defendendo o Terrabras, a estatal, uma nova estatal aí para tratar desse tema. Mas eu queria perguntar ao professor, os políticos também estão dizendo, eles usam muito dados falando que o Brasil é o segundo país do mundo com maior capacidade de reserva desses minerais. Eu queria saber se é isso mesmo, o país tem toda essa capacidade, quais são os maiores países mundiais que têm as maiores reservas e a maior produção, né? Então, o que a gente tem que entender para a gente debater isso é que o que está em jogo é fundamental compreender que as terras raras elas passam por diferentes etapas até se tornarem produtos de alto valor agregado. Primeiro, a extração. Se tratando de reservas, a gente tem a maior reserva exatamente de terras raras, segunda maior depois da China, né? Que é a retirada do minério do solo. Isso consta oficialmente até em documentos do Centro Geológico dos Estados Unidos, né? Depois vem o refino e a separação, né? Que é uma etapa química altamente complexa, que exige tecnologia avançada e concentra grande parte do valor, né, agregado adicionado a esse minério. Em seguida, ocorre o processamento industrial, no qual esses elementos são transformados em insumos tecnológicos, né, como ímã, ligas especiais. E, por fim, temos a produção de bens finais, como baterias, chips, turbinas, equipamentos sofisticados, né, como satélites, enfim, da indústria bélica em geral. E é aqui que o ponto central, né? Porque o menor valor está na extração, né? Enquanto o maior valor está nas etapas finais. Historicamente, o Brasil permanece concentrado na primeira etapa, né? Enquanto as grandes potências dominam as fases mais lucrativas e estratégicas. Em outras palavras, o poder ele não está nessa exploração, está na indústria de processamento que agrega valor ao recurso. A gente tem a segunda maior reserva do mundo, né? Mas o desafio é a agregação de valor. Então, se a gente parar por aí, exportar produtos, os minerais puros e extraídos simplesmente da natureza, a gente está reproduzindo essa etapa inicial que é uma etapa que gera dependência do Brasil, né? Porque a gente está exportando produto com baixo valor agregado, né? Que prejudica muito a nossa balança comercial. E impede com que a gente tenha possibilidades de desenvolver uma indústria, né, muito mais importante, muito mais de ponta, né, nesse século XXI. Professor, então a gente tem uma reserva bilionária no nosso subsolo aí, ainda pouco explorada, porque só a Serra Verde, né, atuava nesse segmento. E por que outras empresas até hoje não entraram, professor? Outras empresas brasileiras até hoje não investiram nesse potencial nosso de terras raras? Esses são previsões, né? A gente tem cerca de 20% das reservas, mas a gente necessita de estudos profundos, né, do ponto de vista geológico, para saber como extrair esses minérios com o menor impacto ambiental possível, né? Mas, como eu disse, é sempre importante não só a extração, e sim o refino e a separação, né? Enfim, e a transformação desse produto, o processamento desse produto em um produto industrial com alto valor agregado. Perfeito, professor. Estamos engatinhando ainda nesse setor, né, de terras raras. Eu acho que o mundo inteiro, né, menos a China. A China já está lá na frente. Por isso que temos que defender nossas reservas. Professor, muito obrigado, então, pela entrevista. Falamos com o Vitor Di Pieri, ele é professor do Instituto de Geografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigado, um bom domingo para o senhor. Bom domingo, agradeço mais uma vez o convite. Renier, já volto com você daqui a pouquinho.